Podem botar o nome, tá? Olá, professor. Olá. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nós havíamos começado o conteúdo na página 177. Pega um livro de geografia, tá? Página 177. Nossa, depois de história vem geografia. Não é, Caio? Que sorte que a gente vai ter mais aula que o senhor. Tem sim, tem introdução. Eu parei? Sim, página 177. Nós havíamos visto na aula passada, faz muito tempo, né? Mais ou menos umas 24 horas, a ação destrutiva e construtiva, né, dos ventos que moldam as formas do relevo e que tiram, né, fazem ali a sua destruição também do relevo, das rochas. Vimos a erosão do mar também, que a gente chama de abrasão. A deflação é a erosão causada pelos ventos, certo? E vimos que muito da erosão do mar depende do tipo de rocha e da altitude, né? Tanto da altitude da rocha, como também da altitude do local de onde estamos falando. Isso vai determinar a formação do relevo. E nós havíamos parado na ação glacial. Professor, glaciar, razão Na do gelo. ação do gelo. Peraí, só um momento. Só um momento. Muita gente falando, eu não consigo entender, eu não consigo falar também. Estamos falando da... eu estou explicando, pessoal, e eu não sei por que acontece que vocês interrompem uma explicação. Deixa eu só terminar a explicação, tá bom? Novamente, o que eu estava falando. Nossa, eu até me esqueci. Sim, a ação do gelo, né? Ou a ação glacial. A ação glacial também é o nome, né, que daremos para a erosão causada pelo gelo, tá certo? E que ela pode fazer formas diferentes, aliás, de relevo, dependendo do tipo de relevo que nós estamos falando, né? Como eu falei já para vocês, né, quando nós estávamos falando sobre, acho que era planícies e planaltos, tudo na geografia, né? Aliás, 80% da geografia é na base do depende. Depende de onde nós estamos falando, depende de qual região você está comparando, né? Aí a gente vai saber altitude, a gente vai saber números, tudo depende de onde a gente vai falar. Pronto, terminei a explicação. Quem queria falar, acho que era o Taimon. Pode falar, Taimon. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora de falar. Professor, Oi, Clarissa. por isso que hoje em dia a gente tem o aquecimento global, que lá na Antártica tem o gelo derrete e dá esse aquecimento. Ele é resultado do aquecimento global, né? Vamos deixar Professor, assim, tá, pessoal? Fale, Taimon. nada. Vamos combinar desse jeito. Uma hora para o professor falar, uma hora para vocês falar. Porque se os dois falarem, ó, vai se misturar e ninguém entende nada. Principalmente eu já estou ficando velhinho, estou ficando moquinho. Fica difícil entender vocês. Agora vamos para a página 178. As geleiras continentais, ao atuarem em litorais de costas altas, onde existem antigos vales fluviais, geram a erosão, que acarretará na construção de um fiord, que é um fiord, um vale estreito e profundo, invadido pelo mar, e que, de
desde tempos imemoriais, ou seja, nem tem registros históricos que podem predizer quando isso começou, é utilizado aliás, diferentes sociedades, como um porto natural. Podemos encontrar os fiordes na Noruega, que são a coisa mais linda do mundo, nossa senhora. Na Noruega, na Suécia, no Canadá, e entre outros, né? Note, claro, que eles se localizam em regiões bem geladas, até porque estamos falando de geleiras, né? Não entendi. Quem não entendeu? Eu, professor Taimon. Pronto. É o seguinte, a ação erosiva das geleiras, elas ocasionam na formação de um fiord. O que é um fiord? É um vale estreito invadido pela água do mar. Pronto, um vale estreito que foi invadido pela água do mar. E é usado por sociedades bem antigas como um porto, né? Porto é aquele local onde os barcos estacionam, né? É usado como um porto natural. E temos registros, no caso, registros de fiordes em várias regiões do mundo. A gente tem em vários países da Escandinávia, principalmente, né? Como Noruega, Suécia, Suíça, Finlândia e por aí vai. Deixa eu lhe mostrar de uma maneira mais detalhada aqui um fiord. Então, o fiord é um vale estreito invadido por uma grande profundidade. Isso, invadido por água do mar, água das geleiras que atuaram sobre ele, né? Invadido por águas das geleiras. Geleiras efetivas. Vou mostrar ele aqui. Todo mundo está vendo minha tela? Pronto, Sim. isso aqui é um fiord, tá vendo? É um fiord bem bonitinho. Professor, tô vendo. O E nome aqui é é o Fior. O nome é Fior, professor. fiord. Fiord. Fiord, Maiane. Fiord. Fiord. Desse jeitinho, tá bom? É esse bonito. Tá vendo? Ó? É um vale, né? Olha, estreito, né? Vamos combinar que aqui ele é aparentemente estreito, né? E temos aqui a atuação das águas, né? Das geleiras, né? Que cobriram o fiord. E ele pode ser usado como um porto natural, né? Onde os barcos iriam... Eu vou usar essa palavra aqui, viriam a estacionar aqui, né? E aí, entendendo melhor o que é um fiord agora? Eu não sou o que eu tava perguntando. Sim, professor. Agora eu entendi. Pronto, que bom, né? Que bom. Agora vamos continuar the reading, a leitura. Abaixo aqui da figura do fiord da Noruega que a gente tem. Já as geleiras de montanha, constituídas pelo acúmulo de neve em depressões do terreno, formam, pelo desgaste do terreno, profundos e arredondados vales, chamado de circo glacial. A neve, ao congelar, aumenta seu volume, criando uma língua de gelo, a chamada língua glacial, que se projeta no sentido da descida da montanha. Essa língua, ao deslocar-se lentamente, ano após ano, acarreta erosão, transporte e acumulação de detritos. Essas formações são denominadas moraínas. Moraínas. Caiu meu fone aqui. Pronto. Alguém falou alguma coisa? É porque meu fone tinha caído.
Ninguém falou nada. Não? Não, professor, ninguém falou nada. Repare que, para ele explicar o que é um círculo glacial, a gente aprendeu primeiro que é uma depressão, né? Já que o gelo se congela numa depressão do terreno, né? Formado pelo desgaste do terreno. Bom, até É um aqui, vale meio uma depressão desgastado por gelo. como é, Taigo? É um vale meio uma depressão desgastado pela ação do gelo, da água, Não, das não. geleiras. A geleira de montanha é o acúmulo da neve na depressão do terreno, né? O terreno profundo e a neve caiu e se acumulou ali. Essa depressão foi formada, causada pelo desgaste próprio do terreno, né? Com o acúmulo dessa neve, a gente tem o chamado círculo glacial, que também recebe outro nome, que eu acho que é geleira de anfiteatro. É isso, geleira de anfiteatro. Basicamente, um acúmulo de neve numa depressão, tá certo? Quando essa neve vai caindo, ela forma a língua glacial. Com a queda dessa neve, né, congelada, ano após ano, essa neve vai caindo e vai acumulando detritos, né? A gente poderia chamar de sedimentos também. Entendeu? Deixa eu ver, então, com esse procedimento de quando a neve cai em uma depressão, como o senhor resume. Quando a neve cai na depressão chamada círculo glacial. Quando ela cai, se torna língua glacial. Quando ela sai da depressão e ela começa a cair, né? Quando ela aumenta o seu volume, né? Ela forma uma língua glacial que se projeta para a descida. Quando ela está descendo, ela acumula detritos. A gente pode chamar esses detritos de sedimentos também. E que Morainas? Hum? E que Morainas? É o nome dessa formação da... Uma coisa, a gente acabou de falar, está aqui no livro, da formação dos detritos que a língua glacial forma. Formação dos detritos formado pela língua glacial. Entendeu? A língua glacial forma detritos e esses detritos formam as morainas, né? São as glacieiras. Basicamente são pedras da carga sedimentar, a carga de detritos formadas pelas línguas glaciais. Entende aqui uma coisa? A gente tem aqui o círculo glacial, certo? A língua glacial se forma e cai, carregando, né, vários detritos aqui na ponta. Essa formação que vai ter aqui, a gente chama de moraina, tá certo? É a formação transportada pelo gelo. Formação da carga sedimentar transportada pelo gelo, certo? Formação dessa carga, que é a carga sedimentar que está sendo transportada pelo gelo. Entendeu agora? Certo. A acumulação de neve dentro de uma depressão forma um círculo glacial. Quando ela se prepara para a descida, forma a língua glacial, que transporta a carga sedimentar, ou seja, as morainas. Isso. Agora o bicho pega fogo. Professor, Né? Oi, minha querida. eu não entendi como é. Tem como o senhor repetir? Não entendi muito bem. Tá vendo a tela preta? Sim. Ó. Vamos imaginar que aqui é uma montanha, né? E aqui, olha, a gente tem uma espécie de depressão, tá bom? O gelo caiu aqui, tá bom? O gelo caiu aqui e acabou que formou aqui nessa depressão um círculo, aliás, glacial, tá certo? Entendeu até aqui, manhã? Sim.
Com o congelamento total dessa neve, aliás, que eu acho que eu falei gelo, mas é a neve. A neve caiu aqui. Com o congelamento total dela, ela aumenta o seu volume. E ela começa a sair, tá certo? Ela começa a cair, formando o que a gente chama de língua glacial aqui. Eu vou até marcar de vermelho. Red aqui. Língua glacial. Pronto. A língua glacial vai cair montanha abaixo, né? Bem devagar. Vai cair bem devagar. Por conta da ação da gravidade. Por que ela vai cair devagar? Porque a temperatura aqui, para que haja gelo, a gente sabe que a temperatura aqui está abaixo de zero, né? Abaixo de 0 grau. Então, aqui esse gelo não vai descongelar, né? Porque a gente sabe também que quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Então, ela vai tender a descongelar bem aqui embaixo. Mas vamos lá, nessa parte aqui. A língua de gelo está, aliás, a língua glacial, desculpa, está caindo aqui. E na ponta dela, olha só, na ponta dela estão se acumulando detritos, né? Pedras, sedimentos. Na ponta dela estão se acumulando, porque ela está caindo e está levando pedaços da montanha, né? Quando esses sedimentos se acumulam, eles tendem a criar uma formação rochosa. Essa formação rochosa aqui a gente vai chamar de morainas. Ou moraínas. Morainas é mais bonito. Na verdade, o termo correto seria morenas. É morenas mesmo, tá bom? Mas a gente chama de morainas. Essa formação rochosa, que são as morainas, são originadas pela língua glacial, e a língua glacial é originada do círculo glacial, que é originado da queda de neve numa depressão do terreno, e essa neve congelou. Entendeu agora? Sim. Alguém ficou com dúvida? Não, sem dúvida. Aqui é o seguinte, aqui quando o aluno não entender, o professor desenha. Pessoal, vocês não... Olha só, tem gente que não estava prestando atenção na minha explicação. Estava com brincadeira aqui no chat, pelo que eu estou vendo. Certo? E depois vem dizer que não entendeu. Vem dizer que está com dúvida. Como é que você não está prestando atenção na explicação e quer que eu fique explicando 4, 5 vezes, se a pessoa não está prestando atenção? Eu já falei. Tem momento de tirar dúvida, e é depois que eu terminar a explicação. E momento de brincadeira na aula não tem de jeito nenhum, tá bom? Aqui a gente não tem tempo para brincar. Aqui é aula. E eu não sei o que acontece que vocês ficam com essas conversas paralelas aqui. Aí depois, é claro, não entendi, não entendi. Com certeza, não dá para entender com esse tipo de coisa aqui. A melhor parte é que fica tudo gravado. Isso aqui, para ser usado em uma reunião, por exemplo, é fantástico. Professor, eu procuro às vezes eu acabo vendo os vídeos das aulas para recapitular. Quer dizer, é só só quando eu não entendi algo. Mas aí eu não vejo chat nenhum. Não consigo ver chat, não. É porque ele fica gravado num arquivo de texto no Google Drive do e-mail do colégio, tá bom? Realmente isso aqui não fica gravado lá em vídeo, isso aqui não fica gravado, não. Mas fica um arquivo de texto. Deixa eu instalar o Drive, dá pra ver o chat? Não, vocês não dão para ver o chat gravado, não. Não, vou continuar. Qual a precisão de ter chat gravado também? Tô dizendo, qual a precisão de ter chat gravado também? Isso poderia ser bom. Gravar o chat em vídeo Os poderia ser bom. professores dão a resposta no chat, tiram dúvida, alguma coisa assim. Gasta memória do celular.
Vamos lá, pessoal, atenção. Deixa eu ver aqui. Miguel. Como as pessoas vivem em lugares bem frios, como tomam banho e fazem suas comidas? Tipos colonos de... Quê? Ah, sim. Fazem fogo lá ainda, ô Miguel. Eles fazem fogo lá e banho lá é realmente... Eles tomam banho com a água bem mais fria do que a nossa. Mas eles são mais acostumados ao frio do que a gente. Então, uma água que esteja, por exemplo, a 12 graus, para a gente tomar banho pode estar um gelo, mas para eles vai estar normal, quem sabe até quente. Né? Encerrando esse assunto, vamos continuar aqui, passando para as questões. Página 179, aliás. Observe a figura abaixo e identifique pelo número e denomine as formas do relevo litorâneo produzidas pela ação das águas marinhas. Aqui vocês vão ter que dizer o que é falésia, baía, cabo, praia, restinga e tômbolo. Como professor, aqui nós vamos dar o nome de cada relevo criado pelas Você vai águas. dizer o seguinte, ó, por exemplo, o número 1 é o relevo tal. Aí você bota o nome, se é tômbolo, se é restinga, o número 6 e o número 2, né, que são bem parecidos. Eu já digo logo que são a mesma coisa. É praia, é cabo, é tômbolo. Você vai só fazer isso. Número 9 é uma falésia. Você vai só me dizer isso, de acordo com o que eu expliquei, mostrei foto, desenhei até. E, claro, está no livro, tá certo? Praia, cabo, baía, restinga, tômbolo e falésia. Basicamente, são essas formações que você vai me dizer aqui. O número 1 é o cabo. O número 2 é falésia. O número 3 é baía. Só isso. Simples, né? Bem simples. Alguma dúvida na 1 do que fazer? Não. Pronto. Na mesma imagem da atividade anterior, identifique pelo número e denomine as formas do relevo litorâneo produzidas pela ação acumuladora, construtiva ou sedimentar das águas marinhas. As falésias, por exemplo, elas se dão pela ação acumuladora ou pela ação destrutiva? Pela ação destrutiva, né? Então, olha só, tu não vai colocar falésia aqui na 2, né? Você vai me dizer quais formas de relevo se formam com a ação construtiva das águas, com a ação acumuladora, né? A gente tem lá no texto, olha, 3. E essas 3 que você vai colocar aqui na questão número 2, porque estão na figura da número 1. Entenderam? Na questão de número 2, você vai colocar as formas de relevo formadas, né, construídas, aliás, pela ação das águas marinhas, pela ação acumuladora. Certo? Alguma dúvida na 2? Não. Não. Terceira questão. Observe a imagem abaixo e responda. Qual é o nome dessa forma de relevo e qual é o seu agente transformador? O agente transformador. Esse agente Epa. transformador. Peraí. Eu não vou dizer, só vou dizer que eu sei. O agente transformador eu sei. Bom, não precisa. Você bota no seu livro, tá bem? Deixa eu explicar. O agente transformador é o quê? É água? É água do mar? É água da chuva? É o vento? É isso que você vai dizer, tá certo? E a formação, esse relevo aqui, é o quê? É a formação de A, diz lá no livro, tá certo? Na imagem abaixo, é bastante clara a ação do intemperismo sobre o relevo. Observe, identifique e descreva. Vamos notar aqui o seguinte: tem basicamente 3 maneiras, né, que a gente pode
resumir o intemperismo, né? Intemperismo ou meteorização, né? Intemperismo físico, no caso vamos fechar as quatro, né? Intemperismo químico ou físico, né? Que a gente poderia até dizer que é a mesma coisa. O intemperismo... Não, físico ou químico não, desculpa. Físico ou mecânico. A gente pode dizer que é a mesma coisa. O intemperismo químico e o intemperismo biológico. Nessa rocha aqui, pessoal, qual é o tipo de intemperismo que está acontecendo? A rocha está sofrendo a ação do intemperismo biológico, do intemperismo físico ou mecânico, ou do intemperismo químico? É isso que você vai me dizer. Professor. Só completar essa frase aqui que eu vou falar. As rochas estão sofrendo a ação do intemperismo físico, químico, biológico ou mecânico. Pronto. Basicamente só isso. Alguma dúvida? Quero dúvidas, pessoal. Se É, vocês já sabem, ok. Se tem dúvida, pode falar. tá ok. Ok, né? Então, assim é ótimo. Agora, a gente pode continuar aqui com a ação das águas correntes. Próxima página, tá, pessoal? Página 180. A chuva é o resultado de um ciclo que começa com a evaporação e termina com a condensação e precipitação. Vamos lá, vamos só voltar aqui um pouquinho para produção textual e outras disciplinas, né? Vamos falar do gênero textual da lenda. Lenda, isso mesmo. Professor, é geografia, não é produção, não. As lendas, como eu já falei, foram criadas principalmente para que o homem pudesse explicar uma ação da natureza, um fenômeno da natureza, algo natural, como o nascer do dia, o cair da noite. Né? Tem lendas sobre o sol, sobre a noite, sobre a lua, sobre o dia, sobre frutas, sobre página 180 a gente está. Sobre a chuva, né? Tem lendas sobre um monte de fenômenos da natureza que a gente conhece. E olha só, à medida que a ciência avançou, essas lendas deixaram de explicar essas coisas, porque as lendas passaram a não fazer sentido. Página 180. A geografia é repleta dessas coisas, tá? Os raios tinham lendas para explicar sobre isso, e deuses para explicar sobre isso. E depois a ciência avançou e trouxe uma explicação melhor sobre esses fenômenos. Sobre a chuva, sobre o sol, sobre raios, sobre fertilização do solo, sobre um monte de coisa. Agora sim, vamos lá. É sempre importante falar isso, né? Que a ciência vem sempre avançando em favor da humanidade. A água que escoa sobre a litosfera, sim, se transforma, aliás, no maior e mais forte agente natural no processo de transformação do relevo terrestre. As águas das chuvas, ao chegarem à superfície da Terra, podem escoar superficialmente, infiltrar-se e formar rios. No caso do escoamento superficial, ou seja, quando a água vai embora pelo solo sozinha, a ação erosiva das águas da chuva vai depender da inclinação do relevo, do tipo de solo e da cobertura vegetal, ou seja, acho que isso aqui está ótimo. A ação do relevo da água das chuvas num solo que é mais plano, né, vai ser diferente. Mal vai ter força na movimentação, né? Já que a movimentação aqui seria causada por energia mecânica, né?
Mas um relevo assim, né? Vou colocar aqui. Um relevo mais inclinado, uma região de morro, né? Região montanhosa. A chuva foi caindo e, com a ação da gravidade, quando a água veio chegando até aqui, ela já estava com bastante força. E a ação sobre esse relevo aqui, sobre esse tipo de relevo, foi bem maior do que no relevo plano. Mas aí tem um porém. A ação da chuva no relevo de barro vai ser diferente da ação da chuva no relevo que, mesmo que seja inclinado, seja de pedra. Vamos ter aqui outra ação da chuva, certo? Então, a ação da chuva, a ação erosiva, aliás, das chuvas, depende do grau de inclinação do solo, desculpe, do grau de inclinação do solo, do tipo de solo e, principalmente, também da cobertura vegetal. O que é que está cobrindo esse solo aqui? Nada, é só areia, só pedra. Então, vai ter muita ação erosiva aqui. Agora, o que é que está cobrindo esse solo? É muita plantação. A ação erosiva aqui vai ser diferente, né? Bateu na plantinha, já tem outro impacto. Né? O impacto já é reduzido. Mas e se conseguir arrancar as plantas? Aí a ação erosiva é bastante poderosa também, né? Professor, Então, isso vai depender, perdão interromper, isso vai depender da posição, da formação, da inclinação, tá? da Da inclinação, do inclinação. tipo de solo e da cobertura. O que quer dizer com a cobertura Cobertura é vegetal? aquilo que cobre, né? Cobertura é aquilo que cobre. O que cobre o solo é nada, o que cobre o solo é planta, é uma plantação de milho, é grama, é só terra, é só pedra, ou nada cobre aquele relevo. Isso que é a cobertura. Aí, tipo, aí, por exemplo, se ele for de pedra, coberto de areia, não vai acontecer nada. Agora, se ele for apenas de areia, Não, peraí. Se ele for de pedra, vai acontecer alguma coisa sim, só vai demorar, né? A ação das chuvas, você note que, por exemplo, numa calçada, né? A calçada aqui de cimento, e aqui é onde caem as gotinhas de água. Você note que com o passar do tempo, com o passar dos meses, lá onde cai aquela gotinha de água, o chão foi se abrindo, foi ficando arredondado, né? Ficando um buraquinho pequeno lá onde cai a gota da chuva. A ação erosiva das chuvas ocorre sobre a pedra? Ocorre, acontece, sim. Tá? Acontece. Se acontece dessa distância aqui de, sei lá, 3,5 metros, 4 metros, imagine de centenas de metros. Então, tem uma ação erosiva, né? Claro que é bem demorada, dependendo do tipo de rocha. Mas, se não for de rocha, se for de terra, aí a ação erosiva é bem mais imediata. então o que eu estou dizendo vai depender muito da inclinação do tipo de solo. Aí um exemplo, se ele for coberto de apenas, quer dizer, se ele for apenas de areia e não tiver, por exemplo, cobertura, quer dizer, nada. Pode falar. Se ele for coberto de areia, tá, irmão, é óbvio que a ação erosiva vai ser bem forte, né? Vai levar aquela terra. Se ele for coberto de pedra, é bem óbvio também que a ação erosiva vai ser mais fraca, porque a resistência da pedra é diferente da resistência da areia, né? Então, se for coberto de areia, vai ter uma erosão maior. Se for coberto de pedra, vai ter uma erosão menor, né? Se for coberto, é a mesma coisa de a gente comparar aqui o seguinte: a ação erosiva sobre o papel e a ação erosiva sobre o aço. Claro que a ação erosiva sobre o papel vai ser mais destrutiva do que a ação erosiva sobre o aço, né? Claro que a ação erosiva sobre a areia, só areia, sem cobertura, sem nada, vai ser bem diferente da ação erosiva sobre pedras, né? Nesse caso, nem depende muito do tipo de pedra, porque a pedrinha, por mais frágil que seja, é bem mais resistente do que a areia em si, né? A areia soltinha lá. Claro que a erosão naquele solo vai ser bem maior. Pensa nessa comparação que eu falei. Chuva sobre um montão de papel, chuva sobre um montão de aço. Onde vai ter mais erosão? Aqui. Aqui é como se fosse areia e aqui é como se fosse pedra. Entendeu agora?
Sim. Quanto maior, né, for a inclinação, maior será a velocidade e a força destrutiva das águas das chuvas e dos cursos fluviais que sulcam o terreno, criando reentrâncias sobre a litosfera, desculpa. Por outro lado, quanto mais frágil ou fraca for a rocha, maior será o processo de desgaste. E quanto menor a quantidade de vegetação, maior será a força das águas e o processo de erosão. Né? Note que aqui a chuva não vai destruir as pedras, vai desgastar, devagarinho, 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 até abrir um pequeno buraco, aí a água vai lá e entra e tudo mais. Né? Se a água congelar, vai haver uma grande quebra e um desgaste daquela rocha, né? Podendo se desfragmentar, né? No caso, se fragmentar. E como a gente viu aqui, como a gente falou, como eu exemplifiquei, a inclinação do solo, né? Aqui vai ter uma ação erosiva, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. Dependendo da inclinação, a velocidade das águas é maior. Se a velocidade é maior, então o atrito sobre aquele solo também vai ser mais forte, certo? E, claro, a vegetação tem seu grande papel influenciador. Se é bastante coberto o solo, né, vai funcionar como um freio das águas, né? A água vai passando e vai freando, porque quando ela bate na vegetação, ela perde velocidade. Se não tem nada impedindo o percurso da água, ela passa direto arrastando tudo. É para isso que serve a cobertura vegetal. Isso vai dificultar a erosão da água, né? Isso, exato. A ação das águas das chuvas escoando morro abaixo pode criar pequenos cursos de águas temporários, chamados de torrentes, que arrastam para baixo blocos rochosos, causando destruição por onde passam. Só para encerrar, né? Lembre-se de que a água da chuva também se infiltra no solo, e a ação conjunta das rochas, e a ação conjunta do escoamento superficial da infiltração acarreta a fragmentação das rochas e alterações nas características dos minerais, provocando rachaduras, erosão em sulcos, seriam essas aberturazinhas, erosão laminar e em vossoroca, além de deslizamentos de terras. A ação das chuvas, claro, causa principalmente deslizamentos de terra. Isso aqui a gente sabe muito bem. Bom, sobre o de hoje, pessoal, alguma dúvida? Não, Isso aqui tá... Então, professor, isso aqui está dizendo nesse último parágrafo que a ação das chuvas pode provocar deslizamento de terra e rochas. Uhum. Pode sim, isso acontece demais. Professor, Oi. tem muitas vezes que pessoas constroem casas em beira de rio, lagos, várias coisas de água. E a água leva, né? Bom, pessoal, já que não tem nenhuma dúvida sobre o conteúdo, eu vou ficando por aqui, tá bom? A gente se vê na quarta aula com produção textual, tá bem? Eu não sei, Maiane, você prefere ela do que as minhas aulas? Eu queria que a próxima aula fosse a do professor. Tudo bem, Maiane. A gente tem professores preferidos, tá? Acontece, isso é normal. O professor Bom, vou ficando por favorito é aqui. o senhor. Até mais. Como é, Gabriel? Meu professor favorito é o senhor. Oh, muito obrigado, meu querido. Minha favorita é a Tia Liene. E a gente mais passa tempo junto. Tá ok, acontece, é normal. o professor ficou triste depois dessa mensagem aí. Não me importa. Nossa senhora. Enfim. Eu tinha posso falar uma coisa? Não. Que cara é... Mano, o Miguel... Assustador.
Que É o foto é Thomas. essa que tem? Ah, o Thomas, aquele trem. É o, né? é o Miguelzinho, é o Miguel Ângelo, seu amiguinho. Mano, você Não. acha que é, sei lá, um assassino?